deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. É muito bom estar aqui. Nós poderíamos estar em qualquer lugar da terra, mas nós optamos estar na casa do Senhor. A Casa Viva é um lugar para todos. Amém, igreja? Para todos. Nós temos esse privilégio, nós temos esse compromisso, nós temos esse comprometimento de que aquelas portas estão abertas para todos que quiserem entrar aqui e participar conosco deste tempo de estar celebrando a Deus. Amém? E como o pastor já adiantou, nós estamos trabalhando aqui uma série que chama Série Vida Saudável e Frutífera. O texto base, que nós temos lido quase em todas as ministrações, está lá em Gálatas 5, 22, 23. E eu quero ler com vocês e chamar a atenção para vocês a um ponto específico desse texto. Gálatas 5, 22, 23 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Repete comigo esse trechinho final. Contra estas coisas não há lei. O apóstolo Paulo está advertindo o povo celta que vivia ali na região da Galácia sobre o fruto do Espírito Santo. E ele faz uma repreensão dizendo: contra essas coisas não há lei. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque aquele povo não era assim, igual a gente, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, né? Você vê irmão Marcos, cabelinho branquinho, né? Cara de bonzinho. Nós estamos falando de um povo que era um povo guerreiro. Era um povo que havia conquistado aquela região a punho de espada, com guerra. Eles estavam ali alojados na região da Galácia, porque seus antepassados tinham conquistado aquela terra. Era um povo rude. Eram homens que estavam todos os dias com a espada empanhada, guardada, com o escudo afiado. E aí o apóstolo Paulo vem e diz para ele: olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
Você falar de paz para um povo que só conquistou terra com guerra, imagina o que é isso? E por isso que depois, no final, o apóstolo Paulo frisa para eles, olha, contra essas coisas não há lei, não há na Torá nada que seja contrário a isso. Eles precisavam ser chamados a essa atenção. Olha, toda a Torá não diz nada diferente disto. É óbvio que nós estamos vendo que é um novo tempo, mas esse novo tempo precisava ser frisado, precisava ser cravado, cunhado na vida daquele povo. O povo da Galácia, os historiadores escrevem, era um povo até que muito receptivo, mas eles eram muito vulneráveis. Se viesse um e pregasse alguma coisa diferente, um pouco mais perto daquilo que eles queriam ouvir, eles mudavam de caminho. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Amém? Eu quero ler, e aí eu vou precisar colocar o óculos, tá? Porque, sabe, né? Quando chega numa idade, né? A gente não enxerga tudo, não. Vamos lá. Nós estamos falando de Gálatas 5, 22, 23, e eu quero citar para vocês o que Spurgeon comenta a respeito desse trecho bíblico. É algo muito interessante. Então, citando, aspas, Spurgeon, nem humana, nem divina. Homens bons não fazem leis contra estas coisas, nem o faz Deus, pois Ele as aprova. Que maravilhoso cacho de uvas de escol nós temos aqui. O fruto do Espírito, como se todos eles fossem um só. Muitas unidades formando um grande cacho. Que todas essas coisas estejam em nós de uma forma abundante. E que nunca fiquemos inférteis ou infrutíferos. Fecha aspas, Spurgeon. Nessa série Vida Saudável e Frutífera, nós tivemos aqui ministrando sobre o amor o pastor Anderson. Quem melhor que o pastor Anderson para falar de amor, né? Esse pastor que está sempre acolhendo a todos nós, abraçando a todos nós. Depois alegria, pastora Juliana. Que texto, hein, pastora? A pastora pegou Filipenses, né? Foi lá e moeu nossas canas naquele texto, né? Foi maravilhoso, foi muito bom. Paz, pastora Angélica. Paciência, pastora Edna. Quem mais a gente ia escolher, né, pastor? Para falar sobre paciência, a pastora Edna, né? Amém. Olha lá, tá vendo? Amém. A paciência parece que reina ali, né? Ela virou, encostou, parou, estacionou. Pastora Edna. Gentileza, Gisele Beckdorf, ela estava aqui pela manhã. E bondade, ficou comigo. Estou orando, viu, irmãos? Orei muito. Falei, Pai, eu vou falar sobre bondade. Mas são 9 frutos, nós estamos no 6º. Temos mais 3 ainda. Mas, amados, antes de nós falarmos sobre bondade, eu queria tratar um pouquinho aqui com vocês sobre a natureza humana. Tem alguém aí que é da natureza humana? Levanta a mão. Oxi, eu estou achando que nós todos, né, somos da natureza humana. Será que sim ou não? Amém? Viu, os corintianos também entram, tá? É da natureza humana também, tá? Então vamos de novo, tá? Vai, tem alguém aí da natureza humana? Amém? Jesus, lá no Evangelho de Marcos, quando está respondendo ao jovem rico, ele responde assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Nós não somos bons. A bondade não está em nós.
Na verdade, o que está em nós é a maldade. Ô Renato, ô pastor, não fala esse negócio desse para mim não. Falar que a gente é mau, nós somos maus. Nós somos inteiramente maus. Eu vou te ajudar. Vou te dar 4 fatores que testificam da nossa maldade. 4. Vamos lá. Primeiro, a palavra de Deus testifica da nossa maldade. Isaías 53:6. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a nossa iniquidade. Está vendo? A palavra é clara em dizer que nós somos iníquos. Vocês querem ver uma pessoa iníqua? Querem? Tcharam. Olha eu aqui. Eu sou justificado pelo sangue, mas a minha natureza é mau. Segundo fator, a história testifica que o homem é mau. Vou voltar alguns milhares e milhares e milhares de segundos da história. Há 2 dias atrás, o Hamas invadiu Israel. Invadiu de uma forma covarde, atingindo civis, atingindo crianças e mulheres. Se você não está sabendo disso, é só você pesquisar um pouquinho, e você vai ver lá, como Israel está sofrendo. E eu queria aproveitar esse momento para fazer um ato profético, de nós orarmos por Israel, orarmos pela paz de Israel, orarmos por nossos irmãos. A que tudo consta, existe uma caravana da Lagoinha de Niterói, que está lá em Israel e não consegue sair. Eles estão confinados num hotel, porque não conseguem sair. E como eles, deve haver milhares e milhares de pessoas que estão peregrinando por Israel, visitando Israel, e com a deflagração da guerra, estão lá impedidos de sair. Então vamos nos colocar de pé, vamos fazer, esse momento profético. Eu quero orar aqui, para que a gente possa conclamar a Deus, paz sobre Israel. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Levanta a tua voz, irmão, levanta a tua voz. E queremos agora, Senhor, clamar a Ti, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, paz sobre a vida de Israel, Senhor. Que Deus, aquele local possa ser restabelecido. Pai, que as pessoas não sofram com a guerra. Pai, acampa anjos ao redor das casas, guarde as mulheres, as crianças, Senhor. Levanta, Senhor, o império de anjos, Deus, para destruir o inimigo, Pai, e a paz possa ser restabelecida naquele lugar, em nome de Jesus. Guarda também, Pai, igualmente os irmãos que estão peregrinando por lá, que estão visitando nas suas caravanas, Deus, que nenhum mal possa vir a acontecer na vida deles, Pai. Guarda o coração deles, Pai. Espírito Santo, toca-os, fortalece-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Terceiro fator. Qual que é o fator agora? Qual? Terceiro? Ô gente, o pastor precisa mudar o horário do culto. Vamos por às 9 da noite. Aí eles vêm jantado, Vem cá, sim, entendeu? 6h30, tá sem janta, Qual que é o fator agora? O pecado revela. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quarto fator. O coração demonstra. Esse aqui é lindo.
Esse aqui não dá para refutar de jeito nenhum. Jeremias 17:9. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Uau, forte, né? Muito forte. Então a nossa natureza, ela é má. Mas nós não estamos falando de maldade, nós estamos falando de bondade. Amados, embora haja em nós a maldade por conta da concepção do homem, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo toma conta de nós, e essa maldade não pode mais prevalecer sobre a nossa vida. Não há sentido nenhum nós tomarmos uma palavra de maldade e acreditarmos uma palavra de maldade humana, se estamos diante da cruz de Jesus Cristo de Nazaré. É um contrassenso nós ficarmos na cama, deprimidos, tomando posse de uma palavra de incapacidade, enquanto aquela cruz está viva. Esses dias, quem conhece Maria Luísa, minha filha? Ela tem 4 anos e meio, e ela é assim, ó. Ela veio para passar o facão na família mesmo, porque pensa a menina. Ela virou para mim e falou assim: pai, por que não tem imagem de Jesus? Eu falei, uau! Eu falei, por que não fazemos imagem de pessoas vivas? Uau! Agora ela vê uma imagem assim que a gente passamos agora aqui, vimos uma imagem, né, vindo para cá. Ela falou, pai, aquele ali está morto, né? Eu falei, tá, filha, mas nosso Jesus Cristo está vivo! Em toda a criação, em tudo que Deus fez, se você ler em Gênesis 1, cada coisa que Deus criou, Ele disse depois, uau! Isso é muito bom. A bondade está relacionada a propósito. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Bondade está relacionada a propósito. O propósito de Deus ter feito a mim, eu e você bom, é para que nós enchamos este mundo da bondade de Deus. E é fácil? É fácil? É um preço muito caro, mas é um preço que já está pago. Amém. É um preço que já está pago. Amém? Eu quero aqui parafrasear para vocês uma parábola de Larry Crabb. Vocês estão tão bonitos hoje, gente. Olha para mim. Imagina que eu sou uma maçã. Andréia, pensa numa maçã. Aquela maçã assim, ó, redonda, vermelhinha, bem gostosa. Hein? Sabe aquela maçã que a gente até limpa assim, né? Para comer? Eu sou essa maçã. E aí você olha para mim assim e fala, nossa, pastor Renato prega bem, né? Queria tanto ficar mais perto dele. Nossa, ele tem uma família linda, né? Nossa, queria tanto ficar mais perto daquela família. Filhos lindos. Aí você vai lá e dá uma mordidinha. Nhaque. Que maçã boa. Aí você fala assim, ô irmão, deixa eu ir lá conhecer sua casa, vai.
Aí você vai lá conhecer minha casa comigo e fala, uau, que casa organizada, limpinha, né? Vou dar mais uma mordida nessa maçã. Aí você vai lá e dá mais uma mordida na maçã. Quero caminhar um pouco mais contigo. Deixa eu conhecer lá onde você trabalha, seu escritório, seus negócios. Aí vai lá, né, Lara? Vai lá conhecer o nosso cantinho. Aí dá mais uma mordida na maçã. E vai comer nessa maçã andando comigo. Ô, irmão Renato, vamos tomar um café junto. Vamos, café sem açúcar, tá, irmãos? Café sem açúcar. Amém? Tá? Aí dá mais uma mordidinha na maçã. E está comendo tão gostoso essa maçã. Aí chega uma hora que você dá uma mordida e aparece um bigato. Daqueles fedorento, nojento, que está dentro de mim. É a minha maçã. Eu também sou imperfeito. Está lá o bigato. Eu não sou perfeito. Eu não sou essa maçã tão bonita assim. E o bigato está lá. Mas nós precisamos aprender a deixar o bigato lá embaixo, trancado, confinado. Porque o corpo glorificado nós só vamos ter quando? Com a volta de Jesus. Enquanto isso vai ser essa luta. Amém, igreja? Faz sentido para vocês? Vai ser essa luta. E agora então, feita toda essa explanação introdutória, eu vou começar a ministração dessa noite. Amém? Amém? Então daqui você pode marcar aí mais ou menos 50 minutos, 1 hora, nós vamos fazer a ministração e trazer a palavra dessa noite. De acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, nunca acredite num pastor que diz que o culto está acabando, que é só mais um pouquinho, porque ele vai demorar, ele vai falar mais um tempão, tá? Isso é só para você não levantar e não ir embora, tá bom? Se os mais velhos estão falando isso, quem somos nós mais novos para não acreditar? Pegue a sua Bíblia então e vamos começar a ministração desta noite. Lucas 10, de 30 a 35. Eu vou aguardar um minutinho para você achar e aproveitar por meu óculos, né? Porque, né, Marcelo, quando eu conheci você, a gente não usava óculos não, né? Não, você já usava, né? Eu não usava ainda, agora você vê, né? Estou ficando velho. Né? Isso não vou contar, que já faz mais de 20 anos que eu conheço o Marcelo, né? Mas é mais ou menos isso aí, né? Vamos lá. Amém, igreja? Amém? Lucas 10, 30 a 35. Respondendo Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Da onde para onde? De Jerusalém para Jericó, 27 quilômetros, amém, irmãos? 27 quilômetros de distância, tá? Latitude, 1.200 metros de diferença. Jerusalém, 1.200 metros acima de Jericó. Isso significa que era uma ladeira de 27 quilômetros, amém? Amém? De Jerusalém aonde? De Jerusalém aonde? E caiu entre ladrões. Amém? Acharam aí? Amém. Quantos eram? Um ladrão? Um ladrão? Não. No mínimo 2, porque está no plural. Amém? Está no plural. Ladrões. Os quais o despojaram. O que é despojar? Deixaram ele nu. Sem roupa nenhuma. Ah, mas não deixou ele com roupa nenhuma. Amém? E o feriram. E partiram, deixando-o quase o quê? Ele estava morto? Estava morto? Mas estava quase morto. É alguém que tem uma feridinha assim na perna, pequenininha? É alguém que tem só uma fratura exposta? Não, é alguém que está moribundo. Está quase morrendo.
Ele já não falava mais, já não mexia mais, ele só respirava. Ele estava quase morto, nu, quase morto. Amém? E por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou para o outro lado. 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. 33. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo mais que ele gastare, na minha volta eu pagarei. O que eu quero chamar a atenção de você aqui nesse texto, primeiro, é que nós vamos falar de todos eles, de todas as pessoas que aparecem nesse texto. Mas a primeira pessoa que eu quero tratar com você nesta noite é a vítima. Fala para mim assim, a vítima. Ele estava moribundo, como eu já disse. Ele não falava. E nessa época de Jesus, principalmente naquela região, você distinguia as pessoas pela vestimenta. Por exemplo, você vê um homem bem vestido, São Paulino. Você é um homem mal vestido, não é São Paulino, né? Se eu falar corintiano, o pastor Tiago vai brigar comigo, então não vou falar, tá? Então pronto, já não vou falar mais, tá? Mas você conhecia a pessoa pela roupa que ela vestia. Os fenícios tinham aqueles colares, aquelas coisas mais exuberantes, né? Os romanos tinham a roupa mais voltada lá para aquela região, mais para a religiosidade. Então, cada um deles tinha um tipo de roupa. Só que a vítima estava nu. Não dava para reconhecer quem ele era, porque ele não tinha roupas. Ele estava moribundo. Alguns estudiosos dizem que ele foi assaltado nas primeiras horas da manhã. E o samaritano só passou por ele no final do dia. Esse homem ficou agonizando um dia inteirinho. E também não dava para saber quem ele era pela fala, porque ele estava quase morto, não estava mais falando. Naquela época, eu até anotei aqui, no Oriente Médio, né, que era dominado pelos romanos, se falava latim. Haviam regiões em que se predominava o grego. Os eruditos judeus falavam hebraico. E as pessoas comuns, camponeses, falavam aramaico. Mas não tinha como saber quem era aquele homem, porque ele não falava absolutamente nada. E eu quero essa noite aqui deixar com você 5 chaves. Fala comigo, 5 chaves para que a bondade resplandeça da sua vida. Amém? Na nossa história, então, diz que esse homem moribundo que está lá agonizando, primeiro quem passa é um sacerdote. Amém? Nós poderíamos aqui ficar falando só do sacerdote o culto inteirinho, porque é muito rica essa passagem. Mas eu quero só ressaltar alguns pontos. Primeiro, o sacerdote estava a cavalo, porque não era comum que um sacerdote andasse a pé, principalmente nessa região. Muito provavelmente ele tinha feito os seus trabalhos no templo em Jerusalém e estava descendo para Jericó porque ele morava em Jericó.
Ele havia acabado de sair do templo. Amém? Amém? E ele passa lá a cavalo e vê um homem caído. E a Bíblia diz que ele passa de largo. Porque um homem que saiu do templo, é isso que eu quero ressaltar para vocês, vamos pensar essa noite. Porque um homem que saiu do templo, que estava lá ministrando serviços a Deus, consegue sair e deixar um outro homem caído. Sabe por quê, irmãos? Porque para o sacerdote, a religião era mais importante do que a Torá. Repete comigo assim: a religião era mais importante do que a Torá. O sacerdote, por obrigação, conhecia a Torá do começo ao fim, do fim ao começo, de trás para frente, de frente para trás. E ele ignora a Torá e deixa aquele homem morrer. E aí vai a primeira chave que eu quero dizer para você. A palavra de Deus, fala comigo assim: a palavra de Deus tem que ser viva em minha vida. Se você quer exalar bondade, a palavra de Deus tem que ser viva na sua vida. Essa é a primeira chave. Guarde a palavra de Deus. Vamos buscar um texto lá. Olha o que a Torá fala sobre animais. E o sacerdote sabia disso, porque o sacerdote conhecia a Torá toda. Amém? Amém? Faz sentido para vocês? Olha o que a Torá fala de animais. Animais. Êxodo 23, 4 a 5. Se encontrares o boi ou jumento do teu inimigo desgarrado, certamente o levarás de volta a ele novamente. Se vires o jumento de alguém que te odeia, deitado debaixo da sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás. Ora, você vê? Uau! A Torá fala de animal, que você não pode deixar o animal do seu inimigo morrer, mas você deve ajudá-lo. E como que aquele sacerdote consegue passar de largo e deixar o homem morrer? Porque a religião era mais importante do que a vida daquele homem. Sabe por que eu digo isso? Porque o sacerdote, de acordo com a religião, não podia tocar numa pessoa enferma. Porque senão ele teria que passar por todos os ritos de purificação. E durante todos os ritos de purificação, que são, se eu não me engano, são 7 ritos de purificação, ele não podia comparecer ao templo. E se ele não comparecia ao templo porque ele estava impuro, ele não recebia os dízimos. Então, o trabalho dele era mais importante do que a vida daquele homem. Mas isso não pode nos atingir. Por isso, nós temos que aprender a guardar a palavra de Deus. A segunda pessoa que aparece no texto é um levita. Amém? O levita também trabalha no templo. Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. O levita é um auxiliar dos trabalhos do templo. E muito provavelmente esse levita saiu do mesmo tempo que o sacerdote. Só que o sacerdote ia a cavalo e o levita ia a pé. Então quem passou primeiro? Quem estava a cavalo.
Mas o levita não cumpria nenhuma das exigências de purificação. E a palavra de Deus diz que o levita chega perto e olha a vítima, o moribundo, mas ele também deixa lá e vai embora. Sabe por que ele faz isso? Porque ele estava preocupado com o que os outros iam falar. Ora, se o sacerdote passou primeiro e não ajudou, quem sou eu que estou debaixo dele e vou ajudar? Essa é a segunda chave que eu quero deixar hoje para você. Aprenda a proteger a sua mente. Fala assim comigo: proteger a minha mente. Mentes fracas não conseguem fazer coisas significativas. Mentes fracas não conseguem fazer coisas significativas. Se você passa mais tempo nesse negócio aqui do que lendo a palavra de Deus, a sua mente está fraca. É Deus. Vai lá, tem um lugarzinho aqui, ó, que você entra e fala quanto tempo você ficou na rede social. Faz isso lá em casa, irmão, você vai ver. Durante a semana você ficou horas e horas e horas. E quanto tempo você investiu lendo a palavra de Deus? E aí quando acontece alguma coisa, como você se deparar com um momento em que a sua mente tem que estar forte, você não consegue fazer, por quê? Porque você tem medo. Vamos lá, todos comigo aqui. Qual é o contrário de medo? Hã? Qual é o contrário de medo? O contrário de medo é amor. O contrário de medo é amor. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ama, você não tem medo de nada. Mas qual é o grande problema? O problema é que a nossa mente está fraca. E aí nós não conseguimos desenvolver o que precisamos desenvolver. Mentes fracas não conseguem fazer nada significante. Mateus 6:22. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o seu corpo será cheio de luz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão com a carinha de quem não está entendendo? Eu vou repetir, ó. Preste atenção aqui. A luz do corpo é o olho. A luz do corpo é o Instagram, Facebook, WhatsApp. O que você está vendo? Hã? O Instagram te estraga, né? É, né? Amém. Obrigado pela ajuda. Essa é boa, viu? Se o teu olho for puro, todo o seu corpo será cheio de luz. Terceira chave. Estamos acabando, hein? Falei que são 5, né? Terceira chave. Passou o sacerdote, passou o levita, e agora passa quem? O samaritano. Oh, Deus. A Bíblia diz que aquele homem passa e vê um homem caído, moribundo. E logo que ele vê aquele homem, a palavra de Deus diz que ele vai lá e toca nele. E pega vinho e lambe as feridas dele com vinho e limpa as feridas dele com vinho.
Porque o vinho tinha álcool e tinha que desinfectar. E depois passar as feridas. Diz que ele pega azeite e põe azeite sobre as feridas. E está lá cuidando, pondo a mão, mexendo. E talvez dizendo: calma, eu vou te socorrer. E continua dizendo que aquele homem samaritano, que muito provavelmente ele era um viajante, um vendedor, porque se ele tinha azeite e vinho, muito provavelmente ele vendia azeite e vinho. E diz que ele pega um pano e envolve aquele homem com um pano. Se ele era vendedor, o pano que ele usou para envolver não era uma camisa de vamos dizer assim, dessas que a gente, quem é mais velho lembra a camisa de eleição, lembra? Né? A gente ganhava uma camisa na eleição, depois usava ela de pano de chão, lembra disso, irmãos? Né? Né? Não era isso, era provavelmente um linho caro, mas ele vai lá e envolve esse doente, e a Bíblia diz que depois de fazer tudo isso, ele coloca sobre o seu próprio animal, e começa a caminhar com ele. Queridos, se nós queremos transbordar bondade na nossa vida, para tocar a vida de outras pessoas, nós temos que desenvolver convicções profundas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Aquele homem não estava preocupado com nada. Todas as convicções dele eram superiores àquele momento. E nada ia impedir aquele samaritano de cuidar daquele homem moribundo. E quem era o samaritano? Para aquela época, era tido como inimigo do judeu. Essa eu posso falar, né, pastor? Né? Tipo assim, ó, judeu, ou os homens de Deus, são paulinos, entendeu? Samaritanos, inimigos, corintianos. Tá bom, pastor Tiago? Fechou, agora nós estamos no 0-0, tá bom? Amém, tá? Mas, gente, o samaritano não gostava do judeu. Você lê a palavra de Deus e você vai ver lá um trecho em que Jesus entra em Samaria e ninguém dá hospedagem para Jesus. Encontrou Jesus hospedagem em Samaria? Não. Não encontrou. Então, nós temos que aprender a desenvolver convicções profundas. Esse homem era samaritano, mas ele conhecia a Torá. Ele conhecia a palavra de Deus. E ele age de acordo com a palavra de Deus. Desenvolver convicções profundas significa que você não negocia os seus princípios. Você não negocia os seus valores. Se nós somos uma igreja aberta a toda a cidade, nós somos uma igreja aberta a toda a cidade. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso aí? Eu posso ver? Se somos uma igreja para todos, nós somos uma igreja para todos. É lamentável você ver um depoimento de uma mãe cuja criança tem TDAH e dizer: olha, eu fui na igreja tal e disseram para mim assim: olha, tira seu filho daqui, porque é impossível ficar com ele numa classinha. Isso é verdade, nós ouvimos isso de uma mãe aqui. Por isso que estamos desenvolvendo todo esse trabalho, porque nós somos uma igreja para todos. Nós precisamos colocar um curso de Libras, hein? Amém. Curso de Libras.
pegar um adolescente aí, desses mais inteligentes, né? Vamos fazer aí Libras. Vamos fazer Libras. Precisamos. Entenda inteligente como disposto. Amém? Amém? E aí aquele samaritano, depois de pôr o homem no cavalo, ele leva o homem a uma hospedaria. E quase ninguém fala do hospedeiro. Eu dificilmente vi alguém pregar sobre o hospedeiro. E é tão interessante que o hospedeiro, ele estava correndo um risco terrível. Alguns estudiosos dizem, pastora Edna, que o hospedeiro conhecia o samaritano. Que o samaritano já havia ficado, tudo indica que o samaritano já havia ficado hospedado ali. Mas de qualquer forma, o hospedeiro corria um risco terrível. Por quê? Porque o samaritano vai lá e fala para ele assim, ó, essa noite eu dormi aqui, eu cuidei dele, mas estou indo embora nesta manhã. E eu vou deixar ele aqui mais quantos dias? Quantos? 2 dias. Cuida dele para mim. E eu te dou 2 denários. Denário é uma moeda que representa 1 dia de trabalho de um trabalhador médio. Quanto ganha um trabalhador médio? Um trabalhador braçal? Vamos colocar aí um pedreiro. Quanto ganha numa diária? 200? É isso? Mais ou menos isso? Você ficaria com um homem quase morto dentro da sua casa por R$400? Correndo o risco dele morrer? Só que tem um detalhe. Por isso que eu estou sendo enfatizante para vocês. Tem um detalhe. Nós vivemos esse mundo aqui nosso hoje, tecnológico, que parece que tudo que você faz, alguém está filmando, gravando, mostrando, né? O samaritano levou esse homem na hospedaria escondido. Se esse homem morresse na hospedaria, quem ia dar conta do homem morto? Hein? O hospedeiro. E aí ele ia explicar o quê para as autoridades locais? Que trouxeram ele aqui, e eu fui bonzinho, e guardei ele aqui nesse... Gente, nós não gastamos 15 minutos para cuidar da vida de alguém. Às vezes um irmão manda um WhatsApp para você, ô irmão, tudo bem? Você pode falar comigo um minutinho? Normalmente comigo vai lá para baixo no WhatsApp, lá embaixo, porque vai vendo um monte de mensagem, ele vai ficando lá embaixo. E o meu bigatão vem para fora, né? Né? Aí minha esposa pega o celular e fala assim para mim, vou confessar para vocês, hein? Bem, por que você não respondeu fulano de tal? Ele mandou mensagem às 7h30 da manhã, agora é noite. Eu falo, vou lá responder, irmã. Calma. Nós somos assim. Mas o hospedeiro não foi assim. 4ª chave. Crie coragem para ser diferente. Crie coragem para ser diferente. Não faça aquilo que todo mundo faz. Faça aquilo que Deus quer que nós façamos. E é óbvio que o que Deus quer que nós façamos é diferente daquilo que o mundo faz. Eu lembro do testemunho do irmão Fábio, que disse que certo dia estava aqui um catador de reciclagem, com o carrinho, parado do outro lado da rua. O Fabinho viu ele lá, foi lá e falou assim, conversou com ele, interagiu com ele. O Fabinho virou para ele e falou assim, viu? Aqui é uma igreja, tal. O senhor quer uma cesta básica?
E esse homem ficou compungido. Falou: olha, você vai salvar os meus dias com essa cesta básica. E o Fabinho podia ter visto o homem sentado lá, debaixo da mangueira que tem do outro lado da rua, e simplesmente, é só um catador de reciclado. Mas ele teve coragem para fazer algo diferente. Foi isso mesmo, não foi, Fabinho? Tenha coragem para fazer alguma coisa diferente. Terceira João 1,11. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Primeira chave, guarde a palavra de Deus. Segunda, proteja a sua mente. Terceira, desenvolva convicções profundas. Quarta, crie coragem para ser diferente. Quinta e última chave. Eu estou terminando. Permaneça. Repete assim comigo. Permaneça. Junto com a igreja. Eu quero ler uma frase de Henry Nouwen. E, abre aspas, ele diz assim. Presta bem atenção, irmãos. Eu amo a igreja. Não quero escrever sobre a igreja como um problema, uma fonte de conflito ou um lugar de controvérsia. Cristo para nós, aqui e agora.